Bem, SBT Comunidade, a gente volta a falar nos bastidores da política, aqui direto da Balão de Melgaço, no escritório do Dr. Leonardo Campos, que é o presidente da OAB de Mato Grosso. Alguns assuntos, inclusive, doutor Leonardo, queria que o senhor explicasse aqui para o nosso telespectador sobre as notícias crimes que a OAB promoveu junto ao Tribunal de Justiça, relacionados, notícias crimes relacionadas aos tais grampos telefônicos, não é? As interceptações ilegais. O que diz cada uma dessas notícias crimes? Essa notícia crime foi quando surgiu, nós precisamos retroceder um pouquinho, foi quando surgiu a questão dos grampos no estado de Mato Grosso. Nós fizemos uma notícia crime que foi distribuída ao desembargador Orlando Perry, pedindo e relacionando alguns fatos e requerendo a instauração do competente processo, uma vez que tais fatos relacionados ou relatados pela OAB-MT poderiam configurar crime. Ao receber essa denúncia-crime, o desembargador Orlando Perry designou o então delegado Flávio Stingretta para auxiliar nas investigações. E tão logo percebeu que essa denúncia-crime da OAB poderia envolver conduta de promotor, ele revogou a nomeação e desmembrou em duas. Portanto, o doutor Flávio Stingretta, até então, à época, averiguava e apurava a prática de grampos ilegais por policiais militares, e isso tudo que está vindo à tona, numa frente de investigação. Na outra frente de investigação, no desmembrar dessa notícia-crime, em razão da investigação ocorrer em face de atos de promotor de justiça, é que ela foi desmembrada, e aí que é essa denúncia que nós tivemos julgada na última quinta-feira, onde o tribunal não acolheu o requerimento de arquivamento do MP e determinou que o MP investigasse os fatos noticiados pela OAB nessa notícia-crime em trâmite no Tribunal de Justiça. Onde estava ali o indício principal, ou onde estavam os indícios da suposta participação de promotores de justiça no caso dos grampos? Foram três as situações. A primeira delas, tão logo nós efetuamos a denúncia lá atrás ao Tribunal de Justiça, aportou na OAB de forma anônima uma denúncia que teria sido feita na operação Ouro de Tolo, conduzida aqui na 7ª Vara Criminal, onde, dentre as pessoas que foram, que tiveram as interceptações telefônicas deferidas, estariam pessoas não relacionadas com a investigação. O auditor, para lembrar, é aquela referente a Roseli Barbosa. Isso. Imputaram a Roseli números de telefones que não seriam delas e não seriam também de pessoas não investigadas. Estendendo um pouco o assunto, sobre a doutora Ana Cristina Bardusco, tem uma situação, aliás, tem duas situações aí, a questão da quebra do sigilo fiscal, o acesso que ela tinha, ou que ela teve, a dados fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda, e também na situação envolvendo a JBS. Bom, esse é o segundo prisma que eu ia dizer. Então, o primeiro prisma é o barriga de aluguel, nenhuma operação Ouro de Tolo, e já chegou para a OAB, após essa denúncia, outras operações em que puderam ter a ocorrência do barriga de aluguel conduzida por promotores. A segunda é o caso da quebra do sigilo fiscal de pessoas através da Cefaz, e essa quebra não é nova, essa denúncia, ou melhor dizendo, não é nova, apenas tão logo a sociedade tomou conhecimento que a OAB estava acompanhando essas investigações, chegou também para a OAB esse documento produzido pelo advogado, à época, doutor Tardelli, Roberto Tardelli. Ele já tinha efetuado essa denúncia e nós apenas, por ter recebido isso na OAB, requeremos as investigações, porque não ficamos sabendo qual foi o resultado da investigação que o Ministério Público diz ter processado. Então, isso aí, há evidências de que havia quebra de sigilo de magistrado, de juiz, de desembargadores e possivelmente até de ministro. Então, a quebra, muitas vezes, ou a utilização, ou melhor dizendo, o acesso a esses dados fiscais, pelo que nós apuramos até este primeiro momento, ele é permitido aos fiscais de tributo da Secretaria de Fazenda para fins da análise tributária, ou seja, Receita Federal, compatibilidade de declaração de imposto de renda eventualmente. Fora isso, qualquer acesso, não para essa finalidade, mas para investigar, por exemplo, incompatibilidade da renda com o patrimônio da pessoa, precisa de autorização judicial, e aí não há como ser feito de outra forma. Bem como, se é que houve, volto a repetir, não estou afirmando que houve, se houve quebra ou acesso a dados fiscais, por exemplo, de juízes e desembargadores,
Nós temos que identificar que autoridades tiveram acesso a esse e de que forma, em que processo. Porque para acessar dados de desembargador e quebrar sigilo de desembargadores, é só o STJ, o órgão competente. E o terceiro aspecto foi aquela situação da JBS, onde o Joeres Batista diz que todos os crimes praticados em Mato Grosso eram de conhecimento das autoridades e que ele não respondia a nenhuma ação penal aqui em Mato Grosso. Era de conhecimento também da doutora Ana Cristina Barduso. Pelo que o Joeres afirma na reportagem, aí nós tivemos conhecimento pela imprensa, sim. Então nós queremos saber, e repito ao telespectador, nós não estamos acusando ninguém, nós estamos questionando, nós queremos saber se essa conduta adotada pelo Ministério Público, em face do que diz o princípio da obrigatoriedade, está correto ou não. Se houve prevaricação ou não. Se houve prevaricação ou não. Se chegar ao final das investigações provado que não houve prevaricação, que essa é a conduta normal e que determina a legislação, a OAB de pronto pode, inclusive, concordar com o arquivamento de eventual representação. Pedi a opinião do senhor aqui para encerrar a entrevista sobre esse afastamento do doutor Flávio Stringheta, o delegado de polícia, da delegada especial, né, no acompanhamento e investigações aí quanto aos grampos telefônicos. Ali ele alegou ali questão de saúde, né, que tem que fazer um tratamento de saúde, e aí vai ser substituído agora. O que a OAB espera, e tem certeza que isso vai acontecer, que o substituto do Dr. Flávio Stringheta também ser uma pessoa extremamente competente e que conduza, seja ele quem for, as investigações com maior imparcialidade da forma como o Dr. Flávio vinha conduzindo. Agora, só estranheza, doutor Leonardo Campos, essa preocupação, aspas, do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça, quanto a essas questões envolvendo as investigações, não é? Ou não? Como que a OAB vê isso aí? Olha, Paulo, primeiro é importante deixar muito claro, como já reafirmei isso, inclusive por ocasião do julgamento, que todos nós temos o Ministério Público como uma entidade essencial. E toda vez e séria, né? E séria. E toda vez que o Ministério Público teve uma de suas garantias, ousaram a relativizar alguma das garantias do Ministério Público, a OAB foi a primeira voz, inclusive até mesmo antes do próprio Ministério Público a falar e defender. E nós confiamos no trabalho do procurador Mauro Curvelo, uma pessoa séria, respeitada, como eu disse. A imensa maioria, esmagadora maioria dos membros do Ministério Público são promotores e promotoras diligentes que representam e cuidam dos interesses da sociedade. Então, de modo que nós acreditamos que o procurador Mauro Curvelo conduzirá essa investigação da forma mais transparente possível. Doutor Leonardo, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Leonardo Campos, presidente da OAB aqui no SBT Comunidade.